Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais um dia em nosso canal pregando o Evangelho de Cristo. Vamos dar continuidade a nossos estudos sobre cronologia dos Evangelhos, onde estamos detalhando passo a passo o ministério do Senhor Jesus aqui na Terra. E estamos trazendo em cada passagem, em cada milagre, em cada ensino, um ensino, uma tradução para nossos dias, para nós poder aprender mais da Bíblia, meditar mais nela e aplicá-la em nosso dia a dia. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é João, sou formado em Teologia pelo Instituto Mundo Bíblico e eu estou muito feliz de estar aqui e de trazer, ser um canal de bênção do Senhor na tua vida, trazendo o ensino da Palavra de Deus. Inscreve-te no canal, clica no coraçãozinho, compartilha com todos aqueles que você acha que precisa da palavra do Senhor. Compartilha nos grupos de WhatsApp, nos grupos principalmente da família, para que a sua família seja edificada, nos grupos do trabalho, e em outras redes sociais, como Facebook, como Instagram. Compartilhe esta palavra e assim você também será um canal de bênçãos do Senhor Jesus, tá bom? Porque a palavra dele vai ser pregada. Hoje temos aqui uma passagem bem curta, depois de uma série de estudos com milagres. Hoje temos uma passagem que o Senhor Jesus ele reflete sobre algumas questões e vamos ver a importância de muitas coisas nesta passagem, principalmente a importância da oração para nossos dias. Bom, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho escrito por Mateus, capítulo 9, versículos entre 35 e 38. E a palavra de Deus diz assim: Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Olha aqui, olha o que ele fazia. Ele ia de cidade em cidade, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino, pregando o evangelho, e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, muito seguido por pessoas, o Senhor Jesus em seu ministério, multidões inteiras, milhares de pessoas o seguiam. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Glória ao Senhor. Então, meus queridos, todas as cidades e aldeias pelas quais Jesus estava passando, aqui são deixadas sem nome. Talvez Jesus tenha percorrido um circuito por todas as cidades e aldeias da região da Grande Galileia, ou, quem sabe, além, embora não saibamos com certeza por quais cidades Jesus estava passando, ou por quanto tempo ele ficava nessas cidades. Sabemos o que ele estava fazendo enquanto passava por essas cidades, que é o mais importante, queridos. Ele estava fazendo três coisas. Ensinando nas sinagogas, proclamando o evangelho do reino, e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Eram ações contínuas e repetitivas que Jesus estava constantemente fazendo durante este tempo de seu ministério terreno. As sinagogas, lembrando que já conversamos um pouco sobre elas em outras passagens aqui nos estudos, eram locais de encontro cultural, onde a lei e a tradição judaica, isso era o grande mal dos judeus, a tradição oral, a tradição judaica, eram ensinadas pelos escribas e fariseus locais. As sinagogas eram administradas e eram organizadas localmente
tá bom? Cada aldeia tinha sua própria sinagoga. As maiores vilas e cidades judaicas tinham várias sinagogas, tá bom? Então, e cada sinagoga pertencia à comunidade local de judeus que a frequentavam, tá bom? As sinagogas eram do povo, tá bom? Eram espaços onde se reuniam as pessoas, principalmente para quê? Para ler a palavra, para meditar e para ensinar a tradição. A tradição já era um problema, né? Agora, os principais horários de reunião nas sinagogas ocorriam aos sábados. O sábado, o dia do Senhor, é o dia em que o Senhor Deus descansou na sua criação e Ele ordenou que esse dia seja santificado, tá bom? Então, esse dia os judeus não trabalhavam e eles iam para a sinagoga a adorar, tá bom? Os cultos provavelmente incluíam oração, leituras e recitações da lei e dos profetas, tá bom? E algumas formas de ensino ou pregação. Bom, além de ensinar nas sinagogas, Jesus também estava proclamando o evangelho do reino constantemente, tá bom? Constantemente pregação do evangelho. Esta era a sua mensagem central. Proclamar o evangelho nas sinagogas e enquanto falava por parábolas e interagia nas pessoas que encontrava ao longo das estradas, nas encostas de bosques e nas casas onde fosse recebido. Por fim, Jesus estava continuamente curando as pessoas de todo tipo de doenças e enfermidades em todas as cidades e aldeias pelas quais ele passava. Mateus já nos mostrou vários exemplos, aqui no Evangelho de Mateus, de enfermidades que Jesus curou, incluindo lepra, paralisia, febre, cegueira, sangramento, mudez e possessão demoníaca. Tá bom? Vendo as pessoas, Jesus sentiu compaixão por elas. Em todos os lugares que ia, Jesus procurava amar e servir as pessoas, inclusive, às vezes, confrontando-as. Porque, meus queridos, amar uma pessoa não tem que ser sempre passar a mãozinha em cima dela. O confronto, falar o que está fazendo errado, o caminho que está indo não está certo, é um modo muito importante de amar. Porque aí você está demonstrando o interesse pelo destino dessa pessoa, tanto físico como espiritual, tá bom? Não adianta você ver um amigo, uma pessoa que você ama, fazendo uma coisa errada e você não corrigir. Mas Jesus confrontava, Jesus corrigia, né? Ele, sem dúvidas, experimentou exaustão física, experimentou fadiga emocional. Mas Jesus era motivado a continuar obedecendo ao seu Pai e constantemente a servir as pessoas. Jesus sentia compaixão por eles, porque via como eles estavam angustiados e desanimados. A angústia das multidões, ela vinha de uma vida difícil, né? A vida era dura, meus queridos. Era especialmente difícil na ausência dos confortos que temos na vida moderna hoje. As pessoas que Jesus encontrava estavam sobrecarregadas pelas dificuldades e fragilidades naturais da vida, como a fome, a sede, doença, a dor, a tristeza, a morte. Mais do que isso, elas estavam desanimadas. Talvez elas se sentissem sem esperança sobre a opressão da Roma imperial, que dominava na época a região da Galileia, da Judeia, né? E a opressão espiritual dos fariseus e saduceus, tá bom? Ele tinha uma opressão imperial, uma opressão física, era imposto um governo tirano lá onde eles moravam,
que só trazia calamidades, tristeza, abusos, falta de direitos, e ao mesmo tempo a religião que os fariseus e saduceus tinham imposto, principalmente aplicando essas tradições judaicas, tinham essas pessoas totalmente desanimadas. Imagina que nos dias de sábado era tão difícil esse dia que eu acredito que muitos judeus não gostavam. E está no 4º mandamento de Deus: santificai o sábado. Só que eles colocaram tantos fardos pesados nas pessoas para esse dia. Não podia carregar determinada quantidade de peso, não podia andar determinada quilometragem. Tinha muitas restrições. As pessoas não podiam ser curadas no dia de sábado. Se estava doente, tinha que esperar até o outro dia. Então era muita coisa, meus queridos? Então, foi a essas pessoas angustiadas e desanimadas que Jesus mais tarde convidou. Olha o convite que o Senhor Jesus fez mais tarde. Pode encontrar no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos de 28 até 30. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Glória ao Senhor. Toma sim, Senhor, o seu jugo sobre mim. Eu sei que Ele é leve, eu sei que Ele é bom, eu sei que o Senhor, o que dá para nós é maravilhoso. Glória a Deus. Jesus viu que as multidões eram como ovelhas sem pastor. Os fariseus deveriam ser os pastores dessas multidões. Mas, ao invés disso, estavam colocando o povo sob tradições opressivas, as quais eles mesmos não obedeciam. Jesus compara o comportamento daquela multidão aflita e sem direção com a ovelha. Diferentemente dos lobos, dos leões, dos macacos, dos elefantes, dos golfinhos e até mesmo dos corvos, a ovelha não tem liderança. Elas não têm um líder para seguir. As ovelhas vão aonde a maioria vai. Se uma ovelha, por impulso, se deslocar para fora do bando do rebanho, sem direção, perdida, outras poderão segui-la e caem na mesma armadilha. Sem a supervisão constante de um pastor, a ovelha era propensa a morrer nas garras de um predador ou da sua própria ignorância. A observação de Jesus quanto à triste situação do povo lhe dá a oportunidade de contar a seus discípulos uma breve parábola. Depois de fazer uma oração sincera, a parábola é: a colheita é abundante, mas os trabalhadores são poucos. A colheita é a época do ano em que todos os frutos estão maduros e prontos para serem colhidos, não é verdade? Depois de um ano cuidando da terra, nutrindo as plantas e esperando, o fruto fica pronto para a colheita. Se não forem colhidos rapidamente, os frutos apodrecem e são desperdiçados. Nessa época, muitos trabalhadores são empregados e enviados à fazenda para garantir que cada fruto seja armazenado para um bom uso. Jesus está dizendo que a colheita de pessoas para o seu reino já era abundante e presente, mas os trabalhadores para a colheita eram poucos. Há mais oportunidades de colheita no reino de Deus do que obreiros para trazer os frutos. É inacreditável, meu querido? Existe mais fruto por aí esperando ser colhido de que trabalhadores, de que obreiros para colhê-los. Talvez seja por falta de consciência,
talvez seja falta de interesse. Seja qual for o caso, a força de trabalho é muito pequena. Portanto, Jesus pede aos seus discípulos que orem e supliquem ao Senhor da colheita para enviar obreiros. Jesus lhes instrui a pedir a Deus, o Senhor da colheita, que levante e envie obreiros, visando garantir que nenhuma parte da colheita seja perdida. Há uma urgência no pedido de Jesus, meus queridos. Há uma série de ramificações interessantes do mandamento de Jesus para seus discípulos. Por que Jesus simplesmente não enviou mais? Por que ele não pediu trabalhadores diretamente ao Pai? Se Deus pode fazer com que mais obreiros venham, por que esperar que as pessoas orem? Jesus não explica. Ele apenas instrui seus discípulos a orar. No entanto, parece claro que Deus deseja que seu povo peça a Ele que faça coisas que Ele já deseja fazer. Talvez para nosso benefício, para que possamos sintonizar nossos corações com o dele. Talvez orar seja a maneira, talvez orar dessa maneira abra a porta para que desempenhemos um papel ativo em aumentar o número de trabalhadores. Olha o que está escrito no livro de Tiago, capítulo 5, versículo 16. A oração do justo é poderosa e eficaz. Vale lembrar também que a missão entregue por Jesus de evangelizar não é papel exclusivo de um líder. Isso é um dever de todos. Por mais importante que seja a função do pastor, a responsabilidade da multiplicação do rebanho é da própria ovelha. Então, meus queridos, aqui vemos, primeiramente, para fazer um resumo, vemos que foi um estudo importantíssimo, porque o que Jesus fazia em cada cidade? Se a Bíblia descrevesse tudo o que Jesus fez, não existiria papel para gravar, para escrever. Porque ele ia cidade por cidade, ele era incansável. Ele sofria cansaço, ele era Deus em corpo humano. E o corpo humano tem suas limitações, todos sabemos. Ele sentia exaustão física, cansaço emocional, precisava de dormir, precisava se alimentar. Mas ele ia de cidade em cidade, ia nas sinagogas e pregava o Evangelho. Na rua, pregava o Evangelho. É interessante que Jesus não se limitava a um espaço físico, o que hoje muitas igrejas têm. Só se limitam no culto da própria igreja, se pregam o Evangelho entre eles mesmos e não saem a procurar as ovelhas perdidas. Jesus aproveitava todos os espaços. Ele ia no templo, na sinagoga, na igreja física, mas também ia lá na rua, ia nos encostos dos bosques, ia nas casas e visitava as pessoas. E que ele aproveitava? Pregava o Evangelho e curava todo tipo de doenças e enfermidades, porque ele tinha o poder de Deus para isso. E ele deu esse poder a seus discípulos, porque em nome de Jesus, todos os seus seguidores, todos os seus discípulos têm poder de curar, têm poder de libertar. Só depende da nossa própria fé para fazer isso. Então,
Jesus, ele percebeu que as pessoas que hoje em dia também estão desse jeito, estavam aflitas e desanimadas, seguiam ele por múltiplos motivos. Eram ovelhas. Eu explico, a ovelha ela não tem uma líder a seguir. Ela vai para onde o vulto vai, a multidão vai. Se a multidão vai para lá, vai para lá. Se a multidão vai para cá, gente, o ser humano é assim. Se aparece um doidão, quantas ditaduras não se estabeleceram no mundo? Pessoas que, sem nenhum tipo de sanidade mental, tomaram o poder de multidões e as pessoas o seguiram até a morte. Então Jesus percebeu, gente, quem é o bom pastor? O bom pastor é Jesus. Se você tem que seguir alguém nesta vida, segue a Jesus. Porque ele mesmo falou, eu sou o bom pastor. Eu sou o que dou a vida pelas ovelhas. Então, não siga homens, não siga doutrinas, não siga religiões. Segue a Jesus. Ele é o bom pastor. Ele é que deu a vida por você. Se hoje em dia você tem a possibilidade de conversar com Deus e expor para Ele seus problemas e fazer seus pedidos, é graças a Jesus. Você acha que Deus vai estar perto de você sendo um pecador podre? Não, mas o sangue de Jesus que te limpa desse pecado e te dá a oportunidade de estar na presença do Senhor. Então, Jesus percebeu que as multidões estavam aflitas e desanimadas e ele ficou compadecido delas. Gente, essas pessoas todas estão indo para o inferno, para o abismo. O que pode salvá-las sou eu. Sou eu, é meu sacrifício. O que eu vou fazer na cruz vai salvá-las. Mas eu preciso que trabalhadores venham a me ajudar. Jesus precisava de trabalhadores. E ele inicialmente pegou 12 apóstolos e os mandou a fazer a obra. E depois a Bíblia fala que pegou mais 77 discípulos e os mandou a fazer a obra. E a ordem era multiplica. Vamos multiplicar os trabalhadores. Mas para isso, eles precisavam de orar. E hoje em dia, Jesus nos está falando, orem para que o Senhor envie mais obreiros. Não porque Deus precise. Deus pode levantar a quem Ele quiser. Entendeu? Mas é o que aqui foi falado. A oração aumenta a comunhão com o Senhor. E isso nos dá a possibilidade de participar ativamente da obra. Porque se nós pedimos porque nós necessitamos, gente, Deus fala, você está precisando disso? Ora e pede para mim. Eu sei que você precisa. Mas eu quero que você tenha uma participação ativa em seu milagre, gente. Ora. Oração. E pede ao Senhor. Então, é a ordem. Se Jesus está falando, vamos fazer. Não sem questionar. Vamos orar para que os trabalhadores aumentem, para que os obreiros aumentem. Mas, gente, o que eu estou falando não é para estar entre quatro paredes aí. Vamos sair, gente. Tem tanta ovelha, tem tanta fruta pronta para ser colhida lá de fora. Tem tanta ovelha perdida lá de fora. Jesus falou, eu não abandono nenhuma das minhas ovelhas. Eu deixo 99 e vou procurar a ovelha perdida. Vou lá e me enfrento o leão por ela. O rei Davi enfrentou o urso, enfrentou o leão por uma ovelha. Ele era movido pelo Espírito Santo de Deus. Então, a
A oração de um justo é poderosa e eficaz. E ela não fica sem resposta. Tá bom? Então, gostaram do estudo? Um estudo curto, tranquilo, mas que traz. Às vezes você lê essas passagens nos evangelhos e deixa para lá e continua, porque os milagres e os ensinos são muito. A gente vê que são muito mais assim, enriquecidos e mais gostoso de estudá-los, mas estas pequenas passagens trazem muita diferença em nosso estudo, em nosso ensino da palavra de Deus. Vamos orar? Senhor meu Deus e meu Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia em que a Tua palavra foi pregada. Senhor, envia esta palavra a todos aqueles que precisem. Envia para líderes, envia para irmãos, envia para aqueles que ainda não foram convertidos. E o Senhor faz a obra na vida deles. Obrigado por me usar como instrumento, Senhor. E muito obrigado também por usar a esses irmãos e irmãs que também vão ser bênção. E vão ser obreiros que vão ser levantados para colher os frutos que já estão prontos. Vão ser obreiros levantados para guiar ovelhas, para multiplicar o rebanho do Senhor. Obrigado, Pai, por ser o bom pastor. Obrigado, Pai, por dar a vida pelas ovelhas. Obrigado, Jesus, pelo Teu sacrifício. Porque hoje podemos estar na presença de Deus. Hoje Deus habita em nós, mesmo sendo pecadores, porque o Teu sangue maravilhoso, Jesus, nos limpa e nos liberta da opressão de Satanás. Hoje somos multidões que não estamos aflitas, que não estamos desanimadas, porque temos um bom pastor, porque temos um que deu a vida por nós, porque temos um que nos vai levar a lugares esplêndidos e maravilhosos, que nos vai dar vida eterna, que nos vai dar um alimento eterno e espiritual. Em nome de Jesus, nos oramos e agradecemos. Amém. Glória a Deus. Queridos, estou muito feliz de estar aqui novamente, de trazer esta palavra, de ser usado pelo Espírito Santo para te edificar. E eu só te peço, compartilha, inscreve-te no canal para que ele cresça. E estou desejoso que chegue o próximo dia para continuar estes estudos dos Evangelhos que são maravilhosos. Até o próximo estudo. A paz do Senhor Jesus seja com você e a sua família.